Mas o que mais me chamou a atenção foram as falas da Leila, no sentido de que ela falou coisas para além das apostas, porque o que ela pode falar sobre as apostas, sobre a questão das acusações do Textor é só rebater, né, é muito pouco, ela não tem como saber e se é pra prolongar muito, porque não tem prova nenhuma, né. Então, ela colocando inclusive outros assuntos, que é o fato de que ninguém tem clube que não paga salário e que não acontece nada no Brasil, enfim, desse estado desregulado do futebol brasileiro, eu achei que foi até a fala mais interessante dela na CPI, que não tem nada a ver com apostas. Agora, o Textor ficou claro, ele tinha preparado um contra-ataque quando tinha o depoimento da Leila. E aí de noite, ele de novo fez uma denúncia, e essa denúncia quer dizer, a denúncia, vamos colocar aqui, denúncia é quando você apresenta provas bem embasadas. Ele fez uma acusação sem provas de 7 jogos, né, relacionados à arbitragem dessa vez. Antes ele disse que eram jogadores que tinham manipulado baseado naquele relatório de inteligência artificial da Good Game, dos jogadores de São Paulo e Fortaleza. Dessa vez ele falou em manipulação dos árbitros. E aí você olha, eu fui olhar bem o site dele ontem, o vídeo que ele botou no Instagram, ele fala em manipulação pelo Rafael Trace. Ele acusou o Rafael Trace de manipular as imagens do VAR para não permitir que o Braulio Machado visse determinada imagem do lance do Adrielson e do Breno Lopes para induzi-lo, ou seja, ele acusou o Rafael Trace de desonestidade. E ele coloca como análise, aí parece que tem um relatório bem embasado, mas não é isso. É a opinião dele, a única diferença para qualquer cartola que está brasileiro é que está em inglês, aí fica dando esse ares de que parece que tem alguma coisa fundamentada. Você vai olhar bem e está lá o relatório da própria Good Game, que é quem ele diz confiar, está anexado sobre o jogo do Palmeiras e Botafogo. E o relatório que fala da arbitragem, olha, a gente está vendo aí, acaba dizendo o seguinte: ademais, toda a análise, os elementos técnicos e científicos acessados e presentes no relatório do expert mostram que a arbitragem foi normal relacionada à manipulação. Ou seja, ele está contrariando o próprio relatório que ele contratou. Ele antes, pelo menos, ele estava se baseando em alguma coisa. Agora ele contratou um relatório da Good Game, os caras disseram que não tinha nenhum elemento de manipulação e ele fez um vídeo dizendo que tinha manipulação. Então ele está se baseando em quê exatamente? Essa que fica a pergunta, porque os outros todos, eu li todos os relatórios que ele botou lá, nenhum crava que houve manipulação de arbitragem. Ele tirou isso da cabeça dele e fez um vídeo. É isso. Ele não apresentou nenhuma prova, ele não apresentou nada. Nem esse relatório da Good Game, que já é muito questionável, se a gente lembrar o Conselho da Europa e o Grupo de Copenhague, que tratam da questão de integridade do jogo na Europa, são colaboradores da UEFA e também da Conmebol aqui, já tinha dito que esse relatório da Good Game não serve como prova isolada, né? Não pode ser, ele não determina o que foi manipulado, mas nesse caso nem a Good Game está dizendo que a arbitragem do Palmeiras e Botafogo foi manipulada. Ela só diz que teve um erro, ela considera que teve um erro ali no lance do Adrielson, do cartão vermelho, e aí é como disse a Alice, é um lance absolutamente subjetivo. Inclusive, o Textor, quando ele usa a imagem, ele manipula o vídeo, porque ele só mostra a imagem do Adrielson batendo a bola e depois batendo o Breno Lopes. Ele não mostra que na sequência o Breno Lopes continua com a bola. Mas isso aí é uma discussão até meio pueril, porque é um lance subjetivo. A questão é, ele não tem nenhuma prova, fez uma acusação de manipulação e desonestidade contra o Rafael Trace, que é um árbitro de vídeo, sem nenhuma prova, e ele está contrariando, inclusive, o relatório de análise técnica que ele contratou, que é dessa Good Game, que está dizendo que a arbitragem não teve nenhum indício de match fixing, né, que seria manipulação. Então, realmente, fica até difícil a gente levar a sério, né? Pois é isso que para mim é mais impressionante, né, como que esse negócio vai ganhando escala, ganhando escala, a ponto dos caras se reunirem numa CPI para debater um monte até então, um monte de groselha que o cara tá falando, como disse o Rodrigo, qualquer outro cartola podia chegar e falar assim: fomos sendo roubados". Outro dia o Casares não estava enlouquecido, falando que tinha sido roubado no jogo contra o Palmeiras. Ou mesmo o Palmeiras no dia da história das linhas lá, que fosse um roubo e tal. E imagina esse negócio parar numa CPI, é uma loucura, né. Ó o Breno Agora, Girotto. Tirone, olha As quantas Oi. pessoas ele já acusou de desonestidade nesse caminho. Pois é Jogadores do São impressionante isso, né. Paulo, jogadores do Fortaleza, Klaus e agora o Rafael Trace.
pessoas relevantes dentro do futebol brasileiro, todas acusadas de serem desonestas, sem nenhuma prova e não acontece nada. E detalhe, né, Rodrigo, exatamente sobre isso, para pegar no carona e passo a bola para a Alícia, nesse mundo que a gente vive hoje, né, que reverbera qualquer coisa, daqui a pouco, sei lá, o Klaus tem um erro em qualquer jogo, lá, tá vendo? É esse cara aí, é o cara que tá lá no negócio das apostas. Fica assim, né? Porque tanto faz se tem prova, se não tem prova, basta alguém falar alguma coisa, esse negócio reverberar e pronto, você já tá carimbando um cara aí. Tô falando do Klaus, posso falar de qualquer outro, dos jogadores do São Parece que ele Paulo, está jogadores do usando Fortaleza. acusação de manipulação para pressionar a arbitragem, como ele fez no Exato. Flamengo e Botafogo. Aliás, ele acusou o Klaus na semana do clássico, né. Isso Aí mesmo, agora isso vai mesmo. ter um Botafogo e Palmeiras, Palmeiras. ele está acusando outro árbitro, possivelmente para pressionar a arbitragem mais na frente. Quer dizer, você está usando acusações seríssimas para pressionar a arbitragem, é esse o intuito? Porque isso não tem prova nenhuma, qual é o intuito disso? Exato. E aí eu acho que ele entra numa seara muito perigosa e eu acho que ele não pode depois justificar dizendo que não sabia, que era ignorância saber o que o futebol significa nesse país. Né? Você dizer o seu time está sendo roubado por esse fulaninho aqui, que é um fulaninho que você entra na internet, você consegue ver fotos da família dele, você tem acesso a informações das pessoas, né? A partir do momento que você começa a colocar o dedo no CPF das pessoas, você coloca essas pessoas em risco. Ele está colocando essas pessoas em risco. A gente está falando de futebol, gente, de torcidas de futebol, de uma paixão, de uma coisa que envolve, não envolve só dinheiro, né? As pessoas levam esses assuntos muito a sério e imagina a gente está aqui, qualquer um, né, de vocês, qualquer uma de vocês que está nos assistindo, um dia você liga a televisão e tem uma pessoa com uma enorme plataforma dizendo que você é ladrão, que você é bandido, que você é desonesto, que você aceita dinheiro para prejudicar as pessoas, né? Ele está fazendo isso de uma maneira muito irresponsável, mas muito irresponsável, e por enquanto não aconteceu nada com ele. Né? A mesma coisa, o assunto manipulação de resultado é um assunto muito sério que está virando motivo de piada e está virando meme por causa do John Textor. Ele parece ser o paladino da revolução do futebol e da seriedade ao querer levar esse assunto e transformar esse assunto numa CPI, mas ele é a razão pela qual este assunto não está sendo levado a sério da maneira que deveria, porque ele usa exemplos claramente, né, ali que o favorecem, né, nada sutis, como por exemplo esse lance do Adrielson, que como o Rodrigo bem ressaltou, o próprio relatório que ele apresenta o contradiz, e ele fica tirando sarro de parlamentar nas redes sociais, né? Ele até o momento ele não tratou esse assunto com seriedade. E aí ele está acusando os parlamentares de não fazerem o mesmo. Então, o que eu acho que fica dessa história de mais nocivo é o fato de ele, de maneira completamente irresponsável, acusar essas pessoas publicamente e sem provas num ambiente que é um barril de pólvora como é o futebol, e ele tratar o assunto manipulação de resultado como um jeito de tentar justificar os próprios erros e os problemas do próprio time, e esse assunto acabar passando batido. Né? Tá aí a investigação do Paquetá que não nos deixa mentir, tem, né, assuntos sérios sendo tratados, tem uma regulamentação que precisa sair de uma coisa que movimenta muito dinheiro e que pode movimentar, pode trazer problemas de manipulação sem dúvida nenhuma, e esse assunto vai virar piada por causa do John Textor. É isso que vai acontecer, porque ele, ao contrário do que ele diz e do que ele tenta fazer parecer, ele não leva esse assunto a sério e as acusações que ele faz sem prova são muito sérias. Então, alguma coisa precisa ser feita. Eu imagino que ele agora corra um sério risco de ser processado por essas pessoas, né? Que ele agora, né, vai dando nomes específicos, depois de falar dos jogadores do São Paulo, sem dar nomes, né, dos próprios jogadores do Fortaleza, ele agora começa a dar nome aos bois, e eu espero que essas pessoas tomem atitudes para se proteger, né? Porque se ele está fazendo isso para pressionar a arbitragem, ele é mais irresponsável do que a gente pensava. Porque pressionar a arbitragem é uma tática que cartolas usam há séculos, desde que o futebol é o futebol. Agora, você começar a acusar publicamente, supostamente com provas em inglês, para parecer mais chique, como disse o Rodrigo, para acusar essas pessoas de desonestidade com esse intuito, é muito, muito, muito grave. E o John Textor precisa, em algum momento,
né, ser responsabilizado pelo que ele está fazendo no futebol brasileiro. Isso foi também o que disse a Leila ontem na CPI, né? O cara precisa. Tem muita gente que fala, não, o ônus da prova não é do cara que acusa, os caras que têm que O investigar, ônus da sim. prova é de quem acusa. É ele que Assim, tem que ó. apresentar as provas. Pois é, ó lá, não cabe a quem denuncia ter prova desse boleiro. Não, cabe sim, né? Cabe Senão eu Não, vou sim. cabe começar sim. a acusar aqui ali, Cabe seu sim. Rodrigo, ó, vocês são não sei o que, eles, e tudo bem, não é assim, O nosso exatamente. próprio ouvinte aí, se acusarem ele de uma coisa francamente injusta, sem nenhuma prova, ele acha que ele que vai ter que provar que ele é inocente? Pois é, exatamente. Ó, É o então aqui, princípio então, básico da legislação, inclusive, É, da não maioria tem dos nem países, que discussão. você é inocente até que prove o contrário. Então, para alguém, né, dizer que você não é inocente, você precisa sim ter provas. E o John Textor tem feito acusações, ele não tem feito sugestões, ele tem feito acusações. Uhum. exato, E sem exatamente. nenhum indício, nenhum cheiro de prova. É, Bom, a nossa enquete aqui, por incrível que pareça, as acusações fortes e até irresponsáveis, vamos dizer assim, do John Textor, não são o mais votado aqui. Porque o despreparo dos parlamentares realmente é imbatível. Está com 72% dos votos sobre o que mais tem impressionado na CPI. 72% o despreparo dos parlamentares. 16% as tretas entre a Leila e o Textor e 12% a gravidade das denúncias. Entrando um pouco no campo, e a gente vai falar daqui a pouco sobre a data FIFA, Rodrigo, inevitavelmente essa história respinga num jogo que vai acontecer daqui 2 meses, que é Palmeiras e Botafogo. Eu imagino que agora a gente ainda não está falando muito disso, mas isso aqui vai respingar. Ou vão entrar com a faca entre os dentes para eliminar o outro, se vão se encontrar no camarote ou não vão. Essas coisas aí, inevitavelmente, vai acontecer. Daqui a pouco tem um jogo entre Palmeiras e Botafogo. Já está entrando, né? Você está falando sobre pressão na arbitragem do Texas. Já está em um negócio aí. Só que nessa seara talvez ele não interfira, né? Porque estão falando da Comebol, que pode ir lá escalar um colombiano para pitar e tudo bem. Ele não vai estar acompanhando o noticiário no Brasil, né, essa é uma vantagem para o hábito da Conmebol, né. Mas de fato já está criando uma tensão que provavelmente vai ser levada para o campo, né. Você imagina quando se o tanto o Textor quanto a Leila provavelmente menos, mas assim, se não vão levar essa temperatura, essa pressão do time deles para o jogo ali que está posto, que vai virar um jogo, eh, mais tenso, inclusive de convivência de torcida, né, porque a gente vai ter torcida visitante nos 2 lugares, enfim, é todo um ambiente que está sendo criado que não é o ideal é que você tivesse uma rivalidade dentro de campo, ganhou, ganhou, perdeu, perdeu, vai ser um jogo equilibrado, hoje o Botafogo está melhor, o Palmeiras tem mais tradição, enfim, todas as discussões que tem de campo, mas não é isso, está se criando uma tensão para além do que é o normal num jogo de futebol e que é perigosa, como a Alicia falou sobre uma pessoa física que está sendo acusada, também nessas coisas de a gente já viu anteriormente, quando você vai aumentando a temperatura, de jogos que já são tensos, pode acontecer problemas de violência, esse tipo de coisa, né. E aí, Alicia? Não, eu acho exatamente isso, vai criando-se um clima terrível, né, para esse jogo, que já seria um jogo quente de qualquer forma, até por conta do que aconteceu no ano passado. E eu fiquei aqui curiosa pensando se, a Leila e o John Textor têm a possibilidade deles gastarem mais dinheiro na janela de transferência, um por causa do Pois é, outro, sabe, se isso eu vai pensei acabar nisso também. resultando pois é, se isso vai acabar trazendo frutos aí para a torcida para as torcidas que sempre, né, pedem reforços, a torcida do Palmeiras que sempre reclama, né, que o Palmeiras contrata pouco, tem aí obviamente o Felipe Anderson chegando, mas se eles vão investir mais para dizer assim: olha, eu preciso, né? No caso do Palmeiras, tem muito mais pressão para tirar o Botafogo, porque o Palmeiras é um time com, né, com um histórico mais forte de Libertadores, né, com um histórico mais forte recente também, mas vai ter uma pressão muito grande, né? Criou-se aí uma rivalidade extra-campo que talvez possa se refletir em times mais fortes no segundo semestre, porque tem aí toda a janela daqui até o jogo e uma pressão que vai ser grande, né? Eu acho uma pena essa coisa dos torneios hoje em dia, que você tem um intervalo tão grande entre fases tão importantes. A gente fica aqui debatendo quem é favorito, a gente não sabe nem quais são os times que vão jogar
né, que vão estar em campo em agosto. Mas cria-se sim uma tensão, né, cria um problema para a Conmebol, que vai precisar pensar bastante na arbitragem, quem ela vai colocar, precisa colocar um árbitro experiente, né, não basta ser um árbitro estrangeiro, precisa ser um árbitro muito experiente, porque a gente lembra o que o John Textor, né, na sua fantasia de cartola brasileiro dos anos 90, fez depois do 4-3, invadiu o campo, né? It's corruption, e nananã. Então, assim, precisa ser uma equipe de arbitragem tarimbada para não se deixar pressionar e para segurar a ondinha dos, né, até das próprias comissões técnicas, enfim, vai ser um jogo duro e um jogo muito mais tenso do que ele precisaria ser, graças a tudo que o John Textor vem fazendo fora de campo desde o ano passado. Estava pensando aqui enquanto você falava, Alicia, né? Teve então o campeonato para, eu também acho bizarro isso, né? Um campeonato que para durante 2 meses na América do Sul pode acontecer tudo. Pode desmanchar um time, o outro time pode ficar forte pra caramba. É difícil fazer previsão do que pode acontecer. Então, tudo bem, o campeonato vai acontecer daqui 2 meses. Em compensação, a CBF, a Conmebol não tem pressa nenhuma para o campeonato acabar, mas tem uma pressa maluca para fazer um sorteio sem os times definidos. Então o Grêmio está na situação de que ele pode escolher para que lado ele vai agora que ele está classificado, pode ser primeiro, pode ser segundo. Para que fazer esse sorteio segunda-feira? Não podia fazer nessa próxima segunda-feira, que já estaria definido todo o encadeamento? Não, teve que fazer antes para ficar nessa situação ridícula do Grêmio poder escolher o seu adversário na próxima fase. Não tinha sentido nenhum fazer esse sorteio nessa segunda-feira passada, já que só vai ter jogo daqui a 2 meses.